Ó, vou começar de novo. 3 vezes. O claquete. Alô, alô, Brasil! Sim, está começando o episódio piloto do podcast que a gente espera fazer muito sucesso aí no Brasilzão, se Deus quiser, na região aí e tudo mais, que é o Depois dos Boletos Podcast. O meu nome é Augusto e eu tô com uma alegria muito imensa de poder estar junto com um grande amigo aí para fazer esse projeto. Vou deixar ele se apresentar aí. Se apresenta aí, meu querido. Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo esse podcast. Eu acredito. Meu nome é João Felipe. Eu e o Tuto, acho que a gente idealizou esse podcast no ano passado. Eu já vinha com a ideia há muitos anos de fazer o podcast, não tinha encontrado a pessoa certa, espero que seja a pessoa certa. Eu também espero que seja a pessoa certa. E esse é o nosso episódio piloto. Como vocês podem ver, tá tudo meio improvisado, mas a gente não queria fazer nada muito surreal, porque senão a gente não tira do papel a ideia. Que tem muito a ver com o motivo pelo qual a gente criou o podcast, acredito eu, né? Que é falar sobre negócios, falar sobre tecnologia, falar sobre empreendimento. E, enfim, para não entrar muito, é bastante aquilo de botar em prática antes de começar a aperfeiçoar, né? Senão a gente ia gastar milhões ou milhares de reais, que é um dos temas que a gente vai falar hoje, os problemas e as dificuldades de iniciar um podcast, né? Uhum. E a gente ia ficar aqui falando, fazendo e não ia fazer nada. Exatamente. Né? Então, acho que foi o principal. O Tuto até fez o nome dele é Augusto, né? Mas pode me chamar de Tuto também. Pode chamar de Tuto. Boa. Talvez em alguns momentos vocês vão ouvir me chamar de Pão, que é um apelido que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu até acho estranho, mas enfim, sintam-se à vontade. E a gente começou a gravar. Nós estamos aqui num setup bem improvisado, mas muito bem feito. Muito bem improvisado. Mas vai funcionar, exatamente. E é isso aí. Eu acho que a gente queria trazer uma pessoa, inclusive hoje aqui, só que como a gente foi adiando e a gente ia gravar no final do ano passado e daí a gente trouxe agora para o início do ano, a gente queria trazer uma pessoa para falar sobre a dificuldade de iniciar um podcast, né? Só que, enfim, essa pessoa acabou não dando certo para ela vir aqui hoje, a gente acabou decidindo em cima da hora. Então acho que vamos falar das nossas dificuldades, o que a gente, antes da gente entrar em qualquer outro tópico, acho que ia ser interessante a gente trazer isso. Porque tem muita gente às vezes que quer iniciar um podcast, quer falar alguma coisa, né? E eu vejo até, João, que a gente pode falar não só de as dificuldades de começar um podcast, mas até para a pessoa que está assistindo aqui a gente hoje. Também já quero dizer que se tu tá assistindo isso é porque deu certo, tá? É porque deu certo. Mas assim, independente se tu tem o desejo ou não de fazer um podcast, eu acredito que muito do que a gente vai conversar hoje, algumas ideias que a gente vai trocar aqui agora, vocês podem aplicar não só para um podcast, mas para qualquer negócio, qualquer atitude, qualquer saída da zona de conforto que tu queira fazer. Eu acredito que tudo que a gente vai trocar de ideia aqui vai servir para o teu negócio, vai servir para realizar algum sonho que tu tem, algum primeiro passo que tu queira dar, porque também até para contextualizar um pouco, a gente está gravando isso aqui em janeiro, e recentemente eu tomei o primeiro passo na minha vida também, que foi muito importante, de ter iniciado uma agência própria, de ter começado um negócio próprio, de depender de si mesmo, né, pro sustento, na qual o João já faz isso aí há quantos anos já, João? Acho que deve fazer tranquilamente uns 10 anos, talvez um pouquinho mais. Então, essa nossa troca aqui de conversa que nós vamos ter é muito boa, porque nós já vamos ter uma pessoa que já está há muito tempo no mercado de trabalho, uma que está começando agora e um projeto novo. Então, o Depois dos Boletos chega aqui para mostrar para vocês que existem muitos erros, a gente vai errar muito, com certeza, tenho muita certeza que a gente vai errar muito. A gente vai acertar também, não digo muito, mas a gente vai acertar. Na medida do possível. E, cara, no que a gente conseguir auxiliar, né, aos nossos ouvintes, a quem for ouvir esse podcast, a realizar alguma coisa. Eu gosto muito da frase de tirar do papel. Então, cara, a gente fica muito feliz de estar aqui. Eu também estou aprendendo a falar com uma câmera, na qual eu nunca fiz. Eu já fiz um podcast. Ele está em stand-by, ele não morreu, mas ele está em stand-by. Um dia ele vai voltar, eu tenho certeza disso.
E quando a gente fala com uma câmera do lado, eu quero falar com vocês aí que estão nos olhando. Mas aos poucos aqui a gente vai se acostumando também. Acho que tem várias coisas, vários pontos que a gente pode falar. Uma delas eu já estou um pouco mais acostumado com a câmera, porque eu tenho um canal no YouTube, que é a minhaideia.com. Então eu já se inscreve. Se inscreve, não esquece de se inscrever, clicar no botão de gostei em todos os vídeos, é isso aí. Mas eu estou um pouco mais acostumado. O Tuto levantou uma coisa bem importante, que é essa questão de... A gente até estava falando semana passada, de uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência, uma pessoa que não tem tanto. E eu até falei pro Tuto que uma das coisas mais legais que eu vejo em eventos que eu participo e tudo mais, muita gente tem o ego um pouco elevado. E aí a gente... É inclusive uma das barreiras que a gente quer quebrar aqui, que não existe a pessoa que não sabe. A gente sempre consegue aprender com uma pessoa que tem pouca experiência, né? Porque sempre tem uma coisa nova pra gente aprender. É claro, a gente filtra algumas coisas, né? O que essa pessoa tá falando, que eu até comentei esses dias, eu tô abrindo uma franquia de café aqui em Santa Cruz e tava comentando com alguns amigos e tal, e alguns deles, né, na verdade falaram, não faz nenhum sentido no lugar onde tu quer colocar. E algumas pessoas tinham razão, outras eu fico assim, cara, mas quem é tu que hoje trabalha para uma outra empresa, nunca abriu um negócio e vai vir falar para mim o que eu devo ou não fazer com o meu dinheiro, né? Mas às vezes tem coisas que a gente deve levar para nós, né? Então isso é uma das coisas. A outra delas é em relação aos negócios e o porquê desse setup improvisado, entre aspas, né? Que isso vai muito de encontro com iniciar um projeto, o tirar do papel, que é o que eu falei logo no início. A gente fica às vezes planejando, não faz nada. Então, no quartel a gente tem um ditado que diz que a gente deve atirar, mirar e atirar de novo, ou seja, dá o tiro, agora corrige e atira de novo, justamente por causa disso, pra gente tirar as coisas do papel, fazer as coisas bem feitas, né? Então isso foi uma das coisas que me fez começar muito mais cedo por causa disso. E deixa eu acrescentar aqui, porque a gente já vem ali desde outubro, novembro, sei lá, quando a gente conversou pela primeira vez, e a gente já estava planejando ter as condições perfeitas para iniciar, né? Mas que não aconteceu ainda. Sim. Mas assim, eu também já tinha falado pro João, cara, eu tô saindo de férias agora, vamos gravar em fevereiro, vamos fazer em fevereiro. Nós já éramos para ter gravado em dezembro. Sim. Adiou por causa dos equipamentos e tal, uma coisa que fugiu do nosso controle. Mas daí eu falei, vamos gravar em fevereiro. Aí o João falou, cara, vamos gravar essa semana, vamos fazer aí o que tem que fazer, porque senão, cara, nós vamos começar a adiar. E não vamos fazer nada. Dito e feito, pegamos agora um horário que ficou bom aqui pra nós dois e estamos aqui. E, cara, feito é melhor do que perfeito e dar esse primeiro passo aqui é muito bom e tenho certeza que nós vamos tirar um exímio aprendizado desse nosso episódio piloto aqui. Com certeza, já começa hoje, né? Eu vim aqui montar, são 5 horas, um pouquinho passou de 5 horas da tarde. Eu vim pro escritório montar as coisas, era 2 da tarde. Terminei de montar quando tudo chegou aqui. Justamente foram coisas que foram acontecendo, o computador, o Mac tem alguns problemas para conectar os microfones, a câmera, então a gente ficou quase 1 hora aqui só se ensaiando. E justamente isso, então agora foi a questão de fazer o piloto. Na próxima vez que a gente for gravar, a gente já vai estar, já deixa tudo pronto. Né? Já chega aqui, pronto. Já sabe, a gente já vai só mais trocar uma ideia. O que na verdade eu acho que foi bem bom a gente passar por esses problemas que nos deixou mais confortável. Eu acho que já quebrou um pouco de gelo, a gente ficou testando a câmera aqui, deu vários problemas. Então, vários problemas. Então acho que isso foi legal porque daí a gente foi ajustando e é exatamente o que acontece no nosso dia a dia, né? Com tudo praticamente. O Tuto até comentou antes a questão que a gente quer... A gente tem a nossa visão porque a gente quer com o podcast, mas é muito interessante que a gente tenha feedback das pessoas que estão assistindo e vão assistir, porque a ideia mesmo é falar sobre empreendedorismo. A gente está hoje em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, mas a nossa ideia é conseguir abranger o máximo de pessoas possível, trazer pessoas aqui para conseguir compartilhar e também pessoas que queiram tirar dúvidas. Estou iniciando um negócio, cara, bora, chega aí, vamos trocar uma ideia, vamos tentar te ajudar. A gente até a gente conversou nos bastidores sobre fazer um projeto onde eu iria talvez ajudar o Tuto a transformar o negócio dele num negócio milionário. Então talvez seja um negócio muito interessante e aí talvez vocês possam nos dizer... Com certeza muito interessante. Principalmente pro Tuto, né? Mas isso é uma coisa que talvez vocês possam dizer, cara, acho que seria interessante, a gente iria acompanhar.
ou então até mesmo, às vezes tem gente que mora fora do estado, fora do Brasil, inclusive, e não seria nenhum problema a gente conseguir conectar essas pessoas aqui para fazer o podcast com a gente. Mas a ideia é essa, é a gente conseguir não só, como diz o bom ditado na internet, né, cagar regra, a gente quer aqui ajudar as pessoas, ser ajudado também, que nem eu falei. Não interessa quanto tempo faz que a pessoa tá. Às vezes ela pode ter trabalhado numa empresa e vai trazer vários ensinamentos para nós de como que lá funcionava ou não. Então, mas essa é a ideia do podcast em si, né? Depois dos boletos, ele chega para trocar muita, principalmente experiência, né? A gente tem nós vamos trazer muitos convidados aqui. De preferência, todos os episódios que a gente for fazer, nós vamos ter um convidado. Uma convidada, pra gente trocar muita ideia, a gente, cara, dividir experiências e, cara, não vai ser só business também, nós vamos falar bastante coisa aleatória também, coisas engraçadas. Vai ter hora que a gente vai estar falando sobre business e quando vem a gente já está falando sobre fazer um churrasco aqui no escritório. Perfeito. Então, Perfeito. É isso aí. Exato. A ideia é a gente sim mesclar as duas coisas e saber dosar um pouco de cada, né? Tu quer falar quem é o Tuto depois dos boletos? Pois é, então, eu ia até querer que a gente meio que se apresentasse agora, né? Pra quem tá nos vendo agora, nos conhecer um pouquinho melhor, talvez até se identificar ou não. Mas assim, eu sou Augusto. Daqui a semana que vem eu tô fazendo aniversário, inclusive. Por isso que ele vai sair de férias, para não pagar o churrasco. Exatamente, vou fugir. Eu faço sempre isso. É as vantagens de fazer aniversário em janeiro, né? Que primeiro que tu não faz aniversário durante as aulas, na hora do colégio. Mas também a galera não tá aí, né? Não toma bolinho, não toma montinho, não faz nada, então tá tudo certo. E não precisa gastar dinheiro com festa, porque tu sempre inventa uma viagenzinha de um final de semana ali, 2, 3 diazinhos, só pra não precisar pagar nada. Perfeito, cara. O primeiro passo pro milionário ele já tem, ser pão duro pra um. Capricorniano diz que é muito pão duro, gosta de dinheiro, não sei o quê. Mas também não vamos falar em signo, que isso aí não afeta em nada. Não, a gente traz alguém especialista. Uma hora vem aí um especialista Mas assim, então, eu me formei em administração na Unisc. Me formei acho que com 21 anos. Não fazia nem ideia do que estava fazendo da vida quando entrei na faculdade. E hoje, se fosse para voltar para a faculdade, com certeza eu não voltaria. E isso é uma dica que eu dou todas as vezes que eu falo com alguém sobre faculdade. Eu sempre falo, cara, se formou no colégio? Cara, eu me formei no colégio e em 3 meses eu já estava entrando na faculdade. Não fazia ideia do que ia fazer. Faz administração que tu pode ir para qualquer lado da carreira. Pô, ótimo, é isso aqui que eu quero. Fui, primeiro semestre não estava entendendo nada, o que eles estavam querendo dizer, onde é que nós ia chegar, mas todo mundo me falava, cara, espera chegar na metade pro final que aí tu vai conseguir seguir, vai entender melhor o teu caminho. Que aí tu quer vai seguir. Brilhar a ideia. Aí vai brilhar a ideia. Cara, resumindo, me formei e... foi... Não brilhou. Não brilhou. E, cara, é que eu digo assim, como muitas coisas assim que a gente faz que envolvem bastante pessoas, que numa faculdade, presencial, tu tá ali com 70 pessoas dentro da tua sala, 70 pessoas que têm um pensamento bem parecido com o teu. Então é uma ótima oportunidade de tu fazer amizades, de tu fazer futuros negócios. E é exatamente por isso que eu vejo que a faculdade hoje tem esse ponto positivo, que é de tu conhecer gente que tá com o mesmo caminho que tu, mas agora com a questão do virtual e tal, então todo mundo fazendo faculdade por 60 pila por mês, sim, só por fazer. Então, cara, eu acho que a indústria se tornou muito mais dinheiro do que realmente conhecimento. Então hoje essa é a minha visão sobre universidade e tudo mais. Respeito quem quer estudar, tá tudo certo. Mas é isso, então eu acabei me formando em administração, acho que com 21, 22 anos, e a partir dali sempre trabalhei ligado ao público, minha família tinha uma casa lotérica, eu atendia no caixa, era muito legal, gostava bastante de lidar com as pessoas e tudo mais, era cansativo, mas é um excelente aprendizado, porque tu lidar cara a cara com as pessoas, em momentos que elas estão muitas vezes estressadas porque estavam na fila, pagando conta que ninguém gosta, mas daí tu tá ali... Olha aí os boletos desde ali estão sendo pagos. Então, cara, tu passa por muita saia justa, tu passa por muito aprendizado, e lidar com pessoas não é fácil, como eu sempre digo, não é fácil,
Mas pra mim, hoje, pessoas é tudo. Tu lidar com pessoas é tudo. Hoje, tu é uma pessoa bem sucedida, dificilmente ela não se dá bem com pessoas, né? Não tem como. Então, a partir do momento que tu tem essa ligação direta com o público, tu lidar com eles e tudo mais, cara, ali mesmo é uma faculdade, é um aprendizado. E ali eu aprendi bastante. Depois fui para setor de marketing, para vender anúncios, cara. Vendi anúncios em televisões que ficavam em supermercados. Aí vendia vaga em inserções. A gente vendia inserções. Quer comprar aí 50 inserções. Eu só quero deixar registrado que nesse exato momento eu tive a ideia milionária pro Tuto. E nós vamos fazer esse projeto acontecer. Fechou. Coisa linda demais. Mas enquanto ele vai escrevendo, eu vou explicando aqui, cara. Vendia, batia na porta em porta, telefonava para as empresas, para as pessoas e tal. Cara, tem uma proposta de marketing para ti, um negócio super inovador, que é mostrar a tua marca no supermercado, na universidade, em lugares que tinha bastante fluxo de gente, e aparecia inserções. Como propaganda de TV, só que numa TV offline, assim, que ficava no mercado. Consequentemente, isso muito me ensinou ao que eu faço hoje, que é a AWB Marketing Digital, que eu trabalho diretamente com tráfego pago. E tráfego pago, resumidamente, é fazer inserções da tua marca nos principais redes sociais do mundo. Facebook, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn, o que mais quiser. Qual é que é o Instagram do... @awb.marketing. Muito bom. Não sei, provavelmente já começou a ser alimentado até se você tá vendo isso aí, porque agora ele tá em stand-by, tá sendo processado ali os primeiros posts e tal, mas vai começar a bombar. E então, cara, isso muito me ensinou a vender o produto, serviço que seja, e hoje me ajudou muito para construir a AWB, e hoje estamos aí já com 4 meses de história. E é isso aí, meu. É isso aí. Daqui pra frente. Acabei de ter uma ideia pra ganhar dinheiro junto com tudo. É isso aí. Coisa boa, graças a Deus. Obrigado, senhor. Que maravilha. Já você pagou depois o boleto aí. Deixa eu fazer um pequeno corte que eu preciso ver quanto de bateria tem o celular. Boa. Se eu conseguir ver enquanto eu gravo. E se tu arrastar assim a tela? Tamo grande. Mas eu faço mais um corte que eu tenho que pegar o carregador. Tá. Bom, então vamos lá, já que a gente já teve a ideia milionária. Tá, agora eu quero saber de ti. Quem tu és, cara? De onde é que tu saiu? Vamos lá. Bom, eu vou tentar fazer uma mini narrativa, porque eu terminei de escrever um livro no final do ano passado. Pra você perceber, né? Eu acabei de me apresentar aqui em 2 minutinhos, o cara já tem um livro da vida dele. Tá, só isso. Só isso. Muitas pessoas dizem que a gente tem que, antes dos 30 ou antes de morrer, tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Falta só plantar a árvore, tá? Que também não deve ser uma coisa muito difícil, mas como eu não quero morrer, eu vou deixar pra plantar a árvore depois. Deixa lá. Então, vamos lá. Bom, eu sou natural de Três Passos, Rio Grande do Sul, cara. Três Passos é uma cidade com umas 30 mil pessoas, 30 mil habitantes. E só nasci lá. Meus pais falaram, cara, todos os nossos filhos vão nascer lá, e a gente nasceu no meio da rua porque a gente brinca que na época não tinha hospital. Desculpa se você é de Três Passos, mas eu também sou de lá e eu sei que, enfim, é uma ótima cidade, mas... Tem a licença poética, como é que é, propriedade pra poder... Adoro a cidade, gosto muito de ir lá, passei minha infância, muito tempo passei lá. Adoro lá, fui quando eu nasci, só. Não, depois nunca mais voltei. Todos os anos até a minha avó falecer, então eu sempre fui pra lá. E inclusive temos família ainda hoje lá. O advogado da empresa é de lá. Um beijo pro advogado. Um beijo pro advogado. Pode inclusive nos patrocinar, a gente começa a falar o nome do escritório, né? Perfeito. Porque não dá pra fazer muito marketing. Mas vamos lá. Comecei a trabalhar muito cedo, porque botei na minha cabeça que eu queria fazer medicina. Meus pais não tinham muita grana. Pô, eu já passei por esse surto aí também. Acho que todo mundo passou por um momento. Não é pra nós. Eu vou ganhar dinheiro com medicina, cara. O negócio é só estudar e passar medicina. Não é pra nós. Então acho que todo mundo que sempre teve uma gananciazinha no termo positivo, sempre quis fazer medicina. Então eu queria fazer medicina, meus irmãos estudaram em colégio particular, a gente passou por umas crises financeiras e eu acabei não estudando. Nunca passamos fome, então não é isso que eu quero trazer aqui. É só porque realmente não pude estudar. Meus amigos eram todos de colégio público.
Depois a gente até se conheceu no colégio, o Tuto estudou no colégio particular, onde a maioria dos meus amigos são. Então eu sempre tive esses dois lados da moeda. Eu sempre conheci muito o pessoal do colégio particular e do colégio público e sabia visualizar a questão das diferenças. E eu botei esse negócio na minha cabeça que eu queria fazer medicina para convencer meus pais para estudar no colégio particular. Não rolou. Caralho, gênio, meu. Gênio. Pequenininho, e cara. aí naquele ano brotou as boas cotas. E aí colocaram, quem estudou a vida inteira em colégio público tem cotas. Meu pai falou, tá aqui, tua chance tá aqui. E depois faz um cursinho particular. Me dei mal. Gente fazia isso, né? Fui tentar passar a perna nos meus pais, não consegui. E aí, mas na verdade eu queria mesmo medicina naquela época. Até porque eu fiz o cursinho depois. Só que aí como meus pais não queriam, eu pensei, cara, então eu vou trabalhar. Tinha 15 anos e decidi que eu ia começar a trabalhar. E aí consegui uma vaga para trabalhar na administração dos Correios. E ali eu consegui meu primeiro emprego e ser demitido na primeira semana. Caralho, muito bom. Porque naquele ano lançaram também a lei do trabalho proibido para menores de 16 anos. Aí eu fui demitido e uma semana depois eles me contrataram porque eu fazia aniversário uma semana depois. Então eu fui contratado em outubro, demitido em novembro e recontratado em novembro. Não é loucura. Possível, cara. E ali eu fiquei bastante tempo, ali eu vi o gosto do dinheiro, para falar bem a verdade. Fiz algumas coisas das quais eu não me orgulho muito. Que isso, cara. É, isso aí. Mas a gente pode falar porque está escrito no livro. Eu spoiler. Fiz algumas cópias de identidade, não sabendo que era é mesmo. Que era ilegal na época. Já prescreveu? Já prescreveu e eu me arrependo. Não façam pirataria e todo esse tipo de coisa. Cópia de identidade é tudo crime. O Ronaldinho Gaúcho tá aí para provar. Então fiz porque dava dinheiro na época. Aquela época era só plastificar um número em cima ali já era. Então descobri o gosto do dinheiro naquela época e comecei a fazer várias outras coisas. Trabalhava no correio, fazia essas vendas que não eram legais. Fiz venda também de CD e DVD para amigos. Guri bom. Então, por isso que eu falei da pirataria. Não façam isso. Hoje eu sei que não pode. E ali eu consegui também um bom dinheiro. Uma coisa que eu fiz também depois foi comprar coisas do Paraguai e vender. Antes dos meus 18 anos eu fazia isso. Meu, o maluco ilegal. Tudo que o cara não, mas peraí. É ilegal, velho. Hoje em dia pode ir lá e comprar. Cara, a PF vai bater na porta aqui daqui a pouco. Mas enfim, eu não tenho nada a ver com isso. Vai lá, compra, vende, paga os impostos, tá tudo certo. Tá, verdade. Então eu comecei aí. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu tinha já uma grana guardada e meus pais pagaram lá o cursinho para eu fazer. Estudei que nem um condenado durante 6 meses, fiz provas da URGS, UFSM, da Unisc. Da UFSM, o UFSM eu não passei nem perto. A da URGS eu fui muito bem até o terceiro dia que me deu uma diarreia. Uma virose. Tava na praia, tomei água da torneira, então não consegui nem fazer a prova. O que você tá fazendo na praia, meu? É que a prova era em Bé. Em Beverly Hills. E aí, enfim, fiz a prova lá, não deu certo, voltei, fiz a prova da Unisc. 60 questões. O João vai lá e acerta 51. Tô dentro, né, cara? Não tá 51. Bem. Gabaritei física, biologia, português, matérias que eu nunca... Hoje, se eu fizer a prova, eu nem acerto. E aí, eu esqueci de colocar o título na redação. Não. Para. E aí, fiquei frustrado. Não era pra ser. Não era pra ser. Estamos aí hoje, possivelmente não estaria aí. E aí, fiquei frustrado, fiz a prova do quartel e fui pro NPUR. Aí fiz o NPUR, fui pro quartel, é isso aí. E aí no quartel conheci algumas coisas também diferenciadas que não ensinam na vida, ou pelo menos, não sei porquê, mas o pessoal do quartel gosta de um marketing multinível. Então eu aprendi a lidar com CIDs, que era uma empresa que vendia camiseta e roupa, Up, acho que é Up, uma coisa que vendia perfume, então tu comprava um perfume por R$40 e vendia 80. E aí toda pessoa que tu colocava, tu ganhava um pouquinho em cima. Dinastia, tinha dinastia? Não, eu não cheguei a pegar. E aí ali também fiz uma grana, mas enfim. João, acho que não vale a pena essas coisas. Mas enfim, foi por experiência. Com certeza não vale a pena. Não, por experiência, para experiência própria, entender como que funciona é um negócio legal. Mas pro resto, enfim. Terminei o quartel. O quartel foi um ensinamento muito grande e uma decepção no final daquele ano, porque a gente fez o quartel e eles iriam, das 20 pessoas que estavam fazendo o curso comigo, eram para ser selecionados 12, e eu tenho 20 pessoas para comprovar que eles falaram que 12 pessoas iam ser selecionadas. E no fim das contas terminou o curso lá, e no caso os 12 melhores seriam selecionados, eu fiquei em quinto e só 2 foram selecionados.
Nossa. E aí, mais uma vez, Não era pra ser, o cara um pouco frustrado, fui trabalhar. Comecei a trabalhar numa empresa, menti no currículo, comecei a trabalhar numa empresa como programador, eu tinha um pouco de conhecimento, e comecei a trabalhar na empresa como suporte e atendimento ao cliente / programador. Primeira semana eu tava trabalhando lá dentro do Maracanã, né, cara? Caraca, pra mim foi uma loucura aquilo lá. E ali eu comecei a ver coisas em um tamanho muito maior, uma proporção muito maior, e ver que dinheiro se faz com dinheiro, literalmente. Então isso foi um aprendizado muito grande. E ali eu comecei a programar cada vez mais, comecei a ter um conhecimento maior em programação. E deu um ano, eu já estava insatisfeito com o negócio. Falei, cara, preciso ganhar mais dinheiro, esse negócio aqui não vai dar certo. E eu já estava coordenando pequenas equipes, então eu comecei a fazer sistema por fora. Lá foi que eu comecei a realmente vender sistema. Aí fiz sistema para cafeteria, para pizzaria, para pequenos negócios como o pessoal corta cabelo, barbearia, cabeleireiro. Enfim, fiz diversas coisas. Só que aqui entra uma coisa muito importante, que quando a gente é mais novo, a gente não pensa tanto, né? Porque ainda naquela época, acabado de sair do quartel, ainda estava um pouco morando com meus pais. Então a gente fazia sistema que eu tinha um custo de R$2.000, eu cobrava 1.000. Então umas coisas assim, Como assim? Não, cara, tu vai aprendendo, porque tu disse, não, entendi. vou fazer o sistema, isso vai dar R$2.000. Então assim, ixi, na verdade eu vou precisar de uma galera para me ajudar aqui. Entendi. E aí a gente vai aprendendo, comecei a aprender com isso. E aí, nisso, a empresa que eu trabalhava, eu estava fazendo minhas coisas por fora e trabalhava para essa empresa. Então, essa empresa com a qual eu trabalhava, o sistema dela foi comprado, e aí as pessoas que trabalhavam para esse sistema foram convidadas para trabalhar nessa outra empresa. E aí a gente começou a trabalhar lá. E aí eu comecei a me focar mais. Falei, putz, é uma empresa grande e tal, faz sentido focar aqui um pouco. Então deixei um pouco de lado os projetos paralelos e comecei a focar aqui. Trabalhei que nem um condenado de novo, comecei a tocar projetos dentro dessa empresa grande e tocava algumas coisas em paralelo também, mas muito pouco. Até que um dia eu estava trabalhando muito, literalmente mais de 300 horas por mês para essa empresa. Tenho contra-cheques para aprovar. Caraca. E aí fui pedir pro meu gestor. Falei, cara, seguinte, estou trabalhando que nem louco e tal. Tá na hora de vocês me darem um cargo de coordenação e gestão. Ele falou para mim, você tem que falar com o diretor. Fui falar com o diretor, gosto muito dele, nada contra só. Mas é uma política da empresa que para ser gestor tinha que ter faculdade. E aqui eu concordo com o Tuto, a faculdade no meu caso e no caso dele, exceto a área da saúde, eu acho que não há necessidade. Acho interessante. Da área do direito também tem que ter. Mas eu acho que, com certeza, tem algumas áreas que é obrigado. Economia, cara, ser um cara vai ter que estudar. Mas existem áreas que não há necessidade. Enfim, abrindo e fechando parênteses 4 anos, 5 anos. Tá louco. Ciência da computação. Cara, eu vou no YouTube e eu aprendo muito mais do que vão me ensinar. Verdade. Porque a metodologia é horrível. Por causa do Mac, talvez, não sei. Não sei quem é o culpado disso ser tão ruim. Enfim, feito isso, ele falou pra mim que não poderia. Cara, o que eu vou fazer? Comecei a tocar mais forte os projetos em paralelo e fui procurar outro emprego. Em diversas buscas aí de novos empregos, surgiu uma oportunidade em uma fumageira. Santa Cruz do Sul é reconhecida por suas fumageiras. Não vou citar nomes, porque o que aconteceu no final da história não é muito legal. Bem ele falar. Fui lá. Cara, quem conhece dinâmica de grupo sabe o porre que é fazer uma dinâmica de grupo. Nossa, total. Chega lá, trabalhazinho em equipe, faz isso, faz aquilo, 4 dias mentindo pro gestor. Cara, eu tenho que sair, tenho que fazer exame médico, não sei o que. Não vai falar, vou fazer uma entrevista de emprego, né? Uhum. Então fui lá, fiz todos os dias, fui até a última fase para chegar na cara do coordenador, do gestor do setor. Que no final tu tomou de novo. E ele me falou assim, cara, tu tem mais habilidades do que a vaga pede. Puta que pariu. Eu não sei se isso cara, é de rir ou de chorar, porque assim, vamos lá, tu tem mais habilidades, o que tu faz? Tu contrata a pessoa, tu não manda ela embora. Enfim, algumas semanas depois, novamente, tudo que eu falo são com fatos, tá? Eu tenho mensagens no WhatsApp hoje em dia e pessoas para comprovar que o filho de um diretor conseguiu a vaga. E aí fica com vocês decidir o que aconteceu. Pode ser que ele tinha mais habilidades? Pode. Mas daí o cara demitiu por habilidade, então eu era a pessoa perfeita. Enfim, fica aí pra vocês julgarem que vocês quiserem. Ele tinha um QI muito bom, meu. Só pode? Quem indica, né? Pode, acontece muito. Acontece muito. E aí, bom, mais uma frustração. Pausa que eu preciso pegar o carregador do computador. Não, é frustração. Estamos de volta. Aí, voltamos? Voltamos. Boa.
Pausa pros comerciais foi boa? Foi boa. Onde é que nós estávamos? Na frustração frustração. Na frustração do filho do diretor. Vamos lá. Perfeito. Sabe quem é o cara? Não sei. Não sabe? A guria que me falou, spoiler, ela falou que a mãe dela trabalhava na empresa e descobriu por detrás dos panos. Perfeito. Muito Enfim, bom. fica Acontece aí. muito isso aqui em Santa Cruz. Acontece, cidade pequena, faz parte. Não, eu digo Mas é muito que assim, quem indica nessas muito, mas é que assim, cara, não faz uma dinâmica de grupo. Faz todo mundo perder o tempo. É verdade. Cara, já indica o cara Um bom senso ali nesse tá momento. Tá louco, é todo mundo que vai até lá, todo mundo perde o seu tempo, né? É. Então tá. O bem mais precioso. Tá louco. Aí tem... É o tempo. E aí, beleza, fiquei frustrado. Tinha uns pequenos negócios que estavam me rendendo em torno de R$2.000. Eu ganhava mais ou menos uns R$2.000 pela empresa que eu trabalhava. E mais uns R$2.000 por fora. Eu já tinha juntado uma grana. E aí eu decidi, cara, eu vou pra fora do país. É o momento, eu sempre quis ir pra fora do país e foi quando eu decidi ir. Gastei tudo que eu tinha e mais um pouco. Pra ir pra fora. Então eu tinha lá uns R$20.000 guardado, mais ou menos. Gastei 16 com curso e tudo mais. E passagem. Curso de inglês? Não. Curso de inglês. Pode crer. E aí fui pra Austrália, pra Sydney. E ali acho que foi a minha maior virada de chave, porque morar fora do país é um desafio que acho que todo mundo deveria passar. Cara, tá aí. O dinheiro que tu investiu numa faculdade... Melhor coisa. Faz uma... Mas não faz os pais de vocês pagarem e vocês estarem lá. Que aí é sacanagem, cara. É sacanagem. Não, mas é pior os pais pagar uma faculdade e o cara não curtir também. Mas daí tu ir pra fora do país pra ficar... Não vai só fazer festa, Só fazer né, festa? Pelo amor de Deus, vai trabalhar. Enfim. Quem sou eu pra falar? Mas eu acho que é muito importante, acho que é interessante. Quem tem a oportunidade e quem tá meio perdido, acho que é uma ótima opção. Porque na pior das hipóteses, foi isso que eu coloquei na minha cabeça, eu vou voltar falando inglês. Tem gente que fica 10 anos e não fala inglês, tá? Mas se a pessoa se dedicar, é a melhor escola. Bom, eu fui pra lá, saí do Brasil desesperado, tava apavorado porque eu tinha largado um ótimo emprego, todo mundo que me olhava achava que eu era maluco. Tinha largado um emprego que teoricamente era bom. E hoje tem certeza, né? Hoje tem certeza. E aí larguei os meus negócios aqui e tudo mais, vendi tudo que eu tinha e fui. Chegando lá, antes de ir, na verdade, eu comecei a procurar emprego aqui do Brasil. Só que... E a Austrália foi uma decisão justamente porque brasileiro pode trabalhar lá, 20 horas pelo menos. O que eles dão um jeitinho australiano lá pra te trabalhar 40, né? Uhum. Mas minha primeira opção era o Canadá, não fui porque não dava pra trabalhar e eu não ia conseguir meus pais não iam me sustentar nem atado, né? Então beleza, fui pra Austrália e aí antes de chegar lá eu comecei a mandar currículo que nem louco aqui. Uma empresa aceitou meu currículo, mas o cara falou que ele precisava pra ontem, então eu acabei não conseguindo emprego. Então eu fui preparado pra trabalhar de pedreiro e é isso aí. Cheguei lá, fiz os cartões que precisava fazer, tem que fazer uns cursos lá pra trabalhar de pedreiro, fiz tudo e no fim eu dei um pouco de sorte. A pessoa com a qual eu falei lá na Austrália, eles demitiram a pessoa no dia que eu cheguei, basicamente. Me fizeram uma ligação, atualizei meu número de telefone, eles falaram pra eu mandar o número pra eles, mandei. Me ligaram, meu inglês todo atravessado, era só yeah, nada mais, nada além disso. Pra quem não sabe, a Austrália tem um inglês horrível. Pra quem aprende o inglês americano, aprender o inglês britânico é outros 500. E ainda mais lá, que eles falam palavrão pra caramba. É mesmo? Nossa, são muito desbocados. Que loucura. Muito sabia desbocado. não. É fuck dá pra tudo quanto é lado. É mesmo? Então foi muito louco essa experiência. E aí chegando lá eu consegui esse emprego e passei. Aqui seria hipócrita eu não falar, mas eu fiquei um ano torrando o dinheiro inteiro. Falei, cara, agora é meu momento, vou torrar. Torrei um ano inteiro, viajei, fiz coisas que eu não tinha feito. E aí eu caí na real. Então eu fiquei lá um ano e caí na real. Qual que era esse trabalho? É uma empresa de telefonia VoIP. Fazer sistema para essa empresa. Então, programador. Isso, programador. Tá a mesma empresa a qual depois eu acabei fazendo parceria aqui no Brasil, abri um escritório aqui no Brasil, as pessoas trabalhavam daqui para lá, trabalhavam diretamente para eles, então eu só era a ponte, né, que achava essas pessoas e botava eles para trabalhar lá. Então isso também acabou por indicação, lá eles pagam muito o QI, né? Só que lá eles pagam o QI. Então eu falava, esse cara aqui é bom, contrata ele, e eu ganhava por essas indicações. Que massa. Então isso se tornou um negócio pra mim depois também, inclusive. Porque eu comecei a pegar várias empresas e falar, cara, o que vocês estão precisando aí? A gente precisa de um desenvolvedor, um cara de marketing, beleza, quanto é que vocês pagam? Primeiro ou segundo salário tu ganha junto. Bora. Nossa! Fiquei muito tempo só contratando gente.
Caralho, só fazia velho. entrevista aqui no Brasil. Não sabia desse mercado aí, meu. Só claro, tu tem que ir atrás. Então eu fiz Claro, muito isso, sim. tu vê a empresa postando lá no LinkedIn, precisamos de tal pessoa, ao invés de alguém se candidatar, tu fala, olha, eu vou conseguir esse cara pra ti, quanto é que vocês pagam? No mínimo $500 os caras vão pagar. Olha aí, velho. E o cara não precisa de um tempo de aprovação lá e tal. Não, Contratou, tu já ganha. Contratou, ganha. Cacete, Mas tem que contratar. velho. E é, literalmente, contratei, tu vai ganhar antes do cara, porque ele vai trabalhar os 30 dias, né? Tu vai receber na hora. Caralho, velho. Algumas empresas fazem contratar, o cargo, sei lá, muito elevado, Aham. o salário do cara é muito alto, então tu vai receber somente quando terminar um ano. Vamos implementar isso aí no Brasil aqui. É uma ótima oportunidade, cara. Assim, ó, foi uma das coisas que me deu Imagina, bastante dinheiro. velho. E aí, claro, abri alguns negócios lá, fiz sistema para cafeteria. Eu sou uma pessoa que eu sou muito inquieto. A Mahalo, um outro sistema, outra empresa que eu tenho, é justamente porque eu sou uma pessoa muito inquieta. Como é que é o @ @mahalozone. Mahalo.zone. Eu vou deixar tudo. Como é que se escreve Mahalo? Mahalo, MAHALO.ZONE. É bom demais. @JoãoFelipeMR. E é isso aí. É. Lá tem tudo. Vai estar na descrição Vai aqui estar na também. descrição, vai estar na descrição. E aí, beleza, comecei a trabalhar para essa empresa, fiquei um ano, comecei a ficar inquieto, comecei a abrir pequenos negócios, trabalhei de pedreiro para fazer uma grana extra. É mesmo? Pedreiro ganha bem pra Ganha caramba. E tu acha? Cara, se tu tiver interesse, final de semana, $50 a hora, Porra, cara. 500 conto, tá louco? Dá pra fazer muita Nossa. coisa. Então, trabalhei algumas vezes e sempre teve oportunidades. Infelizmente, o meu visto foi negado. O pessoal da empresa que eu trabalhava aplicou errado o meu visto. Bah. E aí eu perdi meu visto, não. Eu fui obrigado a voltar pro Brasil para não perder o meu visto. Então eu voltei pro Brasil e aí eu comecei a tocar os negócios daqui. Então eu vendi todos os sistemas que eu tinha lá, justamente porque são 14 horas de diferença, então é muito difícil tocar um negócio aqui e um lá. Então eu vendi Verdade. e comecei a abrir coisas aqui. Então continuei trabalhando para essa empresa de lá, comecei a contratar mais pessoas aqui, fazer o mesmo negócio que eu fazia de lá daqui. Trabalhei para empresas da África do Sul. Então isso também me deu bastante dinheiro. Essas empresas da África do Sul eu nunca fiz no início os projetos. Lá eles trabalham muito, pelo menos as empresas que eu trabalhavam muito com WordPress. Então eu achava pessoas de WordPress, ganhava uma parte em cima e os caras trabalhavam. WordPress é o ferramenta para criação de site. Isso aí. Então eu achava as pessoas específicas, coordenava o projeto e ganhava em cima dos resultados. Muita gente não faz isso, muita gente quer um salário. Então eu me atentava muito a isso. Minha moeda de troca era dizer, eu vou conseguir entregar isso no prazo que vocês querem e por resultado vocês me pagam. Se eu não conseguir entregar, vocês não me pagam. Uhum. Então eu sempre ganhei muito em cima disso. Já perdi dinheiro? Talvez, mas na maioria dos casos eu ganhei muito mais, porque se eu dissesse, quero que tu me pague $1.000 por mês para coordenar, e eu disser, me paga $10.000 no dia que eu te entregar o projeto, eu entrego em 3 meses e ganhei muito mais. Então eu sempre fiz muito isso. Aí aqui no Brasil eu abri, eu tenho a empresa, ainda trabalho para essa empresa da Austrália, que tem empresa dos Estados Unidos, ajudo ainda outras empresas a contratar. Agora eu parei um pouco de fazer isso, tem outras pessoas que fazem isso por mim, então eu entro em contato com a empresa, essa pessoa recebe um pouco, eu recebo um pouco, então eu consegui escalar muito bem isso. Uhum. Tô abrindo uma franquia de café, né, porque a gente demorou muito tempo para escolher o nome do podcast. Pô, tem que falar também quem deu a sugestão do nome, né? Tem. Um beijo pra ele. Um beijo pro Bernardo. O B. O grande B. Conzen. B. Conzen indicou. Tá muito louco na Europa também. Tá bem louco. Brincadeira, não sei se tá bem louco, mas tá não, na ele Europa. Ele focou agora, o menino tá. Focou o menino. Coisa boa. Ele tá. Pra quem estiver na Itália, ele tá dando aula de pádel e bom, hein? Boas Itália é um polo de pádel, eu acho. É muito louco. Pádel, vôlei também, sei que é. Então, B. Conzen, beijo, um abraço. E ele tá morando lá mesmo? Tá morando lá, conseguiu a cidadania. Só. Não, pô, foi pra lá. Que massa, meu. Boa sorte aí, B, tu merece. Falando E quando vier pro Brasil, vem sentar, vem pra cá que nós Eu vi que ele tava trabalhando numa agência de marketing também, na V4. E ele é bem pra frente também. Ele é bem pra frente, a bem família tem negócios na área de calçados. Aqui a região vive também muito de calçados, Novo Hamburgo. Então eles tinham muitos negócios, o pessoal de lá. Isso aí. Então ele é uma pessoa muito interessante pra gente trazer aqui e trocar uma ideia diferenciada. Mesmo. Até claro, aproveitando o gancho, sem querer te interromper. Não, vai lá. Mas sugestões de pessoas pra gente chamar pra cá, cara, são muito bem-vindas, muito bem-vindas. A gente tem já um catálogo aqui de pessoas pra chamar. Certeza. A gente pensa em fazer sempre um programa por semana, né?
Então, cara, pro Exceto ano aí... semana que vem, porque o Tuto vai viajar, Não, porque ele tá de aniversário. Começando em fevereiro, meu ano começa em fevereiro. O ano do cara começa em fevereiro, aí tem o carnaval, ele vai dizer, não, mas começa em março, na verdade. Que ele já ia me xingar. O ano do cara começa em fevereiro, já tá errado. Não, mas vocês entenderam. Daí, cara, vamos começar ali em fevereiro e, cara, tem, sei lá, 40 e poucas pessoas pra gente chamar pra vir trocar uma ideia aqui. É isso aí. A ideia é essa, nos chamem, falem, cara, eu tenho muito interesse de participar e vamos fazer acontecer. Ou chama esse cara que ele é bom. Chama esse cara que tem uma ideia boa. Chama esse cara aqui. E já nos passa o contato e diz que vocês vão nos indicar pra gente chegar lá. Desculpa aí tá falando esse cara, ou, cara, por favor, mulheres, por favor, venham pra cá. É, exatamente. É porque a gente tem um pequeno delay, assim. Mas é isso aí. Então, abrir as empresas aí, tamo aí. Cara, o projeto agora é... Agora é o projeto mais audacioso. Acho que a gente... Depois dos boletos podcast. É isso aí. Acho que o principal é a gente conseguir tocar isso em paralelo a todas as outras coisas, né? Porque acho que é um desafio bem grande. Bem grande. Parece ser muito simples parar e sentar aqui uma hora, mas nunca é só uma hora. Podcast é muito cansativo. Eu sei também da experiência que eu já tive com questões cruciais. Até tem aí quem quer ouvir questões cruciais, tem no Spotify aí também. Só que era um assunto muito mais despojado, era muito mais entretenimento, era muito mais bobagem, era muito mais... Era legal de fazer, claro, mas a gente acabou, eu, o Vitor e o Natan, um beijo pra eles também. Cara, o Natan é muito pica. O Natan tá bem demais pro mental, tá cuidando de mental de atletas, meu. Muito legal também, o Natan também será muito bem-vindo aqui. Um beijão pro Vitor, também vai ser muito bem-vindo aqui. Cara, o Vitor, dificilmente tu encontra um cara que tu consegue conversar e ele te cativa de um jeito que não existe. O Vitor é muito foda, um beijo pra ele também. Meu melhor amigo aí. E é isso. Mas, cara, o podcast é cansativo, não é fácil. Talvez por isso que, cara, a gente tem inúmeros exemplos de podcast que começam. Tem aí seus 10, 15, 20 episódios e morrem na praia. Sim. Morrem, né? Simplesmente morrem porque... O que acontece muitas... Agora voltando, falando um pouquinho de podcast, depois finaliza a tua história. Pode ser? Sim. Sinta-se à vontade. Deixa? Deixa. O que acontece muitas vezes, cara, com podcast é assim, a pessoa começa de qualquer jeito, improvisado, porque ele tá com muito aquele desejo de começar a falar, expor ideia, conversar, e o que acontece? Daqui a pouco, aquilo lá, o amor acaba, e tu tem que, cara, tu tá dando muito do teu tempo para aquilo ali, e tu quer um retorno. Tu vai querer um retorno, nem que seja, tipo, muitas vezes financeiro, tu quer... Mas muitas vezes, tu vê, o episódio não tá dando muito audiência, não tá bombando do jeito que tu queria. Cara, simplesmente acabou o amor. Aquele negócio, aquela coisa que tu tinha, aquele fogo de fazer o podcast, ele apaga. E aí, cara, tu bota no papel. Ou eu invisto, que muitas vezes não é barato. Aqui no Brasil não é barato investir em microfone, em PC de qualidade, em mesa de som e tudo mais. E aí tu bota no papel. Cara, ou eu vou continuar fazendo a mesma coisa, que não tá bom, porque acabou o amor, e eu não quero mais fazer coisa improvisada, ou eu vou subir de nível, e esse subir de nível muitas vezes assusta. E assusta pra caralho, porque não é barato. Tu vai investir num microfone, numa parada. Cara, já foi 10, 15 conto brincando. Quer investir em câmera? Aqui tranquilamente. Se a gente pegar tudo que tem improvisado aqui, que foi comprado para o podcast, tá? São 2 microfones, cada um R$999. Tem dois refletores aqui, sei lá como é que se chama isso daqui, que cada um deles foi R$559. E é importante, olha só, vou mostrar como é importante o refletor. Desliga aí. Vou desligar o meu também para vocês verem. Então, ficaria impossível a gente gravar. Tem mais um ali, tá? A gente podia apagar aquele lá. Que dá possivelmente para ver pela TV. Mas, então são coisas pequenas. Cara, ficou muito legal nossos peixinhos aí. Que são coisas pequenas que fazem muita diferença. E trazendo um gancho pra... Acho que o principal motivo pelo que eu acredito que o canal não vai... Canal. Calma, cara. Que tem um canal também. O podcast não vai terminar é porque a gente tá falando de um assunto que eu gosto muito, o Tuto gosta muito. E a gente meio que já deu esse primeiro passo que foi o investimento. Exatamente. Então... Daqui em diante, boa parte a gente queria fazer um negócio com muita qualidade.
E ainda esse é o nosso objetivo, ter câmeras boas, trazer pessoas que tenham muito conhecimento e pessoas que não tenham nenhum conhecimento, ter uma possibilidade de poder pagar para essas pessoas para virem aqui. Beleza, João, tu não tem dinheiro? Tenho, mas cara, não é assim que funciona o dinheiro. Para eu poder trazer essas pessoas, o canal... Calma, aos poucos tu vai pegar o podcast tem que estar se sustentando. Ah, beleza, a gente vai ter que colocar um pouco de dinheiro. Já colocamos um pouco de dinheiro e vamos ter que colocar. E não tem problema. E eu, inclusive, eu deixei o canal hoje, realmente, minhaideia.com, tem 2 anos e eu gravei durante 1 ano. E realmente por decepção de algumas coisas eu parei de gravar. Eu falei, cara, isso daqui não tá me dando um retorno. Mas não, o retorno que eu queria do canal não era financeiro. E depois dos boletos também não é financeiro. É um retorno, cara, de poder ver as pessoas se dando bem. É eu poder ver o Tuto daqui 1 ano milionário e dizer, cara, 30% é meu. Cara, com o maior prazer. Então, essa é a diferença. O canal, eu voltei também justamente por causa disso. Porque eu comecei a receber mensagens de pessoas, cara, não para. Tipo, me ajudou com isso, me ajudou com aquilo. E essa é a troca. E às vezes a gente quer um retorno imediato e a gente desiste muito fácil. Então tem um propósito pelo qual a gente tem do canal, do qual a gente tem do podcast, do qual a gente tem, eu tenho do canal, do qual o Tuto tem pela empresa dele, do qual eu tenho pelos meus negócios, faz com que a gente não desista. Porque a gente tem que investir o mínimo de tempo possível. A gente não está aqui para ensinar ninguém a amar, a gente está aqui para dar dicas e ideias. Se a gente puder ajudar, com certeza a gente vai ajudar. Então, ter um propósito que não seja financeiro vai fazer com que isso aqui sobreviva. Óbvio, se tiverem parceiros aí que quiserem nos sustentar, porra, melhor ainda. Principalmente o podcast, sinto-se à vontade, é o que a gente quer, poder trazer conteúdo de qualidade e cada vez melhorar isso daqui. Então, e não é fácil, cara, é tempo que a gente está gastando, a gente quer poder ajudar as pessoas, mas a gente tem que botar sempre na balança. Né? E nos negócios é a mesma coisa. Outra coisa que eu falo, além do podcast, desse retorno que a gente pensa e tudo mais, eu sou muito grato ao Questões Cruciais. Muito grato mesmo ao meu primeiro podcast que eu fiz, porque, cara, é inacreditável, mas o retorno que eu tive como desenvolvimento pessoal e profissional por causa do podcast foi absurdo. Pouquíssimas pessoas sabem, mas onde eu trabalhava era o ceisk.com.br, inclusive minha amada trabalha lá. Um beijo, Júlia. O Seisk é gigantesco, hoje é uma das maiores, é a maior plataforma aí de cursos preparatórios para a OAB. E na época eu trabalhava lá, no setor de vendas, eu trabalhava lá, e o pessoal do trabalho lá começou a ouvir o podcast. Começaram a ouvir, daqui a pouco a diretora do Seisk chegou, cara, tu manda muito bem, tu tem o dom para comunicação e tudo mais. Eu falei, pô, obrigado, né? Tipo, não esperava. A gente quer que tu apresente a nossa revisão. Eu falei, como assim eu apresentar a revisão? A revisão turbo. Revisão turbo, a que eu apresentei tinha 20 mil pessoas simultâneas assistindo. E eu tava apresentando. Não tá mais no ar, porque o conteúdo é passado conteúdo, e o conteúdo, como aqui no Brasil as leis são todas as vezes atualizadas, com pura responsabilidade, vocês que tira do ar, para daqui a pouco um aluno não ver um conteúdo... Cara, tá escrito aqui, e aí? Qual é não ver um conteúdo desatualizado e se prejudicar na prova. Então esse conteúdo é retirado do ar, mas, cara, tu apresentar um conteúdo ao vivo, para 20 mil pessoas, tu ter do teu lado ali, no meu caso eu tinha, cara, os professores aqui conhecidos no Brasil inteiro, os caras do meu lado, assim, e eu apresentando, e eles ali junto comigo, e eu tendo essa responsabilidade, cara, pra mim, assim, foi um divisor de águas na minha vida. E, cara, isso aqui pra mim, ter o microfone, comunicação, cara, isso aqui pra mim é tudo, tá ligado? Eu amo isso aqui, eu amo comunicar, então, é um prazer gigantesco estar aqui fazendo mais um podcast agora, que é o Depois dos Boletos, e, sucesso garantido pra nós, E acho que é isso aí. Pra finalizar, só pra eu não perder o fim da meada. O fim da meada? Isso tá certo, não tá? É o fio da meada. O fio? É isso aí. Eu não sou uma pessoa muito boa com expressões, como vocês podem ver. Mas não é o que importa. Esse foi o nosso primeiro episódio. Tu terminou a tua história, a tua vida? Talvez. Se não terminou, no próximo episódio ele vai terminar. Nos avisem aonde que eu parei, que eu vou ter que ver onde que eu parei.
Mas a real é que não termina, né? Tá continuando, tá agora. Não, acho que tu terminou assim, porque tanto que eu falei que o projeto mais audacioso tá começando agora. É isso aí. Então é isso aí que é o Depois dos Boletos. Então esse foi o nosso primeiro episódio. É isso aí, meu. Eu espero que vocês gostem. Episódio piloto. Se vocês estão vendo, repito, é porque deu certo, É porque deu certo. É. Aos trancos e barrancos deu certo. A gente já tem um arroba já. A gente não... Não, a gente tem um Tu arroba. reservou o arroba A gente já, tem né? um arroba. É. Olha só, muito importante. É importante. Vai estar na descrição também. Vai estar na descrição, mas Vou ter vamos... que começar a alimentar esse negocinho agora, hein? Depois dos boletos. Puta merda, mais coisa. Aí, ó, arroba depois dos boletos. Sabe quantas pessoas estão seguindo? Acho que nem eu tô seguindo. Só o Tuto. Só eu, cara! Viu? Pô, eu tô seguindo, cara. Que honra. É isso aí, cara. É isso aí. Vê se tu começa a seguir agora. Vou começar a seguir, né? Porque é feio. Mas enfim, a gente vai aos poucos, né? Não dá pra gente dar um passo maior do que a perna. A gente tem que se preocupar mais com o conteúdo aqui, trazer as pessoas. O Tuto mais uma vez vai sair de férias, ou seja, vai me deixar Como aqui assim, na mão. mais uma vez vai sair de férias? Mais uma vez, porque eu quero lembrar que ele vai sair de férias. Ah, tá. Eu enquanto achei tem que você tava gente, tirando mais de uma férias. enquanto tem gente trabalhando, mas tá tudo certo. Cara, alguém precisa, né? Na verdade, eu vou estar trabalhando só aqui na praia, né? É. Porque, como é que é? Dono de negócio não tira férias. Exatamente. Porque os problemas continuam acontecendo. Eu fiz a melhor coisa, cara. Todo mundo tirou férias coletivas no final do ano e eu fiquei trabalhando que nem louco. Uma ótima sugestão. Então fica aí. Eu passei a virada do ano de virose, deitado na cama. Olha só. Muito bom. Tudo bem tranquilo. Começou bem o ano de 2023. Muito obrigado. Valeu. É isso. Feito, meu povo. Tamo junto.